Hoje vocês vão aprender a fazer o goulash, o prato mais tradicional aqui da República Tcheca. Dobrohut. Dobrohut. Bom apetite. Nós vamos começar a fazer agora um goulash. Glups, Moglod. E a gente vai começar, é claro, pelo começo. E quando você pensa em cozinhar aqui na República Tcheca, qual é a primeira coisa que você faz? E aí que eu entro. Tomar uma cerveja. Bem-vindo, pessoal. Esse aqui é o novo quadro do canal Cozinhando com Rosa. Eu não vou falar a lista de ingredientes aqui porque é muito chato. Eu vou pular direto para a parte que nós vamos fazendo e conforme a gente for fazendo, a gente vai falando o que a gente está usando. Mas na hora que você for tentar fazer essa receita na sua casa, você pode consultar aqui na descrição, vai ter a lista de ingredientes, porque a gente tirou de um site tcheco, uma receita assim, tradicional, muito bem avaliada. Se você tiver uma receita melhor, coloque aqui que a gente pode testar também. E sem mais delongas, vamos começar a picar os ingredientes, começar a fazer a preparação do prato. Nós vamos começar picando a cebola, por quê? Porque o goulash, depois eu vou contar um pouco da história dele, mas ele é um prato de carne, originalmente de gado, feito num molho à base de cebola, então nós precisamos de bastante cebola. Eu ainda acho que tá pouco, o Cristiano disse que 5 cebolas chega. A gente chegou num acordo que vamos seguir as quantidades que estão na receita tcheca. Para começar, são 300 gramas de cebola bem picadinha, então... Que tristeza. Prontinho, 300 gramas de cebola picadinhas. Bora pro próximo. E vocês devem estar se perguntando, né, por que é o Cristiano que está fazendo todas as coisas aqui. Primeiro que a cozinha é da casa dele, então começa por aí, né? Tem nada disso. Segundo é que eu tô com o tornozelo machucado, daí eu não consigo fazer essas coisas aqui, picar alho, picar cebola. Pela receita original são 8 dentes de alho, então o pessoal gosta bastante de alho aqui, tipo a gente no Brasil mesmo. Então primeiro vamos descascar o alho e depois eu vou ralar ele aqui no raladorzinho pequenininho. É assim que vai ir um pedaço do dedo do Cristiano junto daqui a pouco. Quem me conhece sabe. Eu tive um pequeno acidente ano passado, quase ranquei uma... Arrancou um pedaço do dedo, né? Uma batata, e a batata ela tem a função principal de engrossar o caldo do goulash. Então a gente pegou uma batata média, vamos ralar ela porque é para ela cozinhar junto com a carne, ela vai virar um caldinho mesmo, então a gente vai ralar para poder acelerar o processo. O que é aquilo vermelho escorrendo embaixo do caldo? Tempero. Serviço bem feito, cara. Isso aqui, gente, não é um problema, tá? Antes que alguém fale, mas não sabe nem colocar cerveja no copo, olha a quantidade de espuma. A espuma da cerveja tcheca é diferente, mas esse é um assunto para outro vídeo. Pessoal, e agora o prato-chefe do carro, que é a carne... O prato-chefe do carro, essa vai ficar no vídeo. Sacanagem. E agora... vai rolar, peraí. Depois da crise de risos, porque eu falei merda... Depois da crise de risos, o principal ingrediente do prato, que é a carne bovina. A gente... tem uma facilidade grande de encontrar já no mercado a carne que já vem picada mais ou menos no tamanho, pronta para ser utilizada. Então já vem até escrito aqui, ó, especial para goulash. Goulash. Qualquer carne aí no Brasil que vocês forem utilizar, qualquer carne que você usaria para cozinhar, é uma boa carne para você fazer esse prato. Então, carne de panela, né? Você vai fazer a carne de panela, qualquer corte tá valendo. Exatamente. Inclusive aqui na República Tcheca, além da carne de boi, eles fazem com a carne de porco e com a carne de veado. Mas aí a gente comprou aqui mais ou menos 1 kg de carne. Na receita tá 800 gramas, mas carne não quer demais. Carne não quer demais. E agora a gente vai começar a refogar as coisas, começando pela cebola. E aí a gente tem algumas opções. Dá para refogar com óleo vegetal? Dá perfeitamente. Girassol...
azeite, o que você quiser. Você não vai ser louco de usar azeite de oliva, né? Mas se quiser pode. Quem quiser, fica a critério. Mas depois que você começa a cozinhar com banha de porco, é um caminho sem volta. Isso aqui traz um sabor, traz uma intensidade aos pratos que é impressionante. Então nós vamos começar aqui colocando 50 gramas de banha de porco. Então estamos derretendo a banha aqui. E daqui a pouco vamos juntar a cebola para fazer aquele refogado. Então a banha está derretida, agora a gente vai adicionar a cebola e vamos fazer aquela fritada como a gente faz o refogadinho aí no Brasil mesmo. Que barulhinho da hora, né, cara? Viu o cheiro? Deixar ela fritar até ficar bem douradinha, porque isso ajuda também na coloração do goulash. Tomar porque o Daniel tá aqui, ó. Na hora que ele pegou a garrafa. Acabou a minha cerveja. Eu dou só um golinho pra ti. Tô vendo. Comeu um sócio. Já chegou a hora, pode ver que a cebola tá bem douradinha já. Nós vamos colocar o alho. Aí... Vamos adicionar o alho e vamos adicionar também 4 folhas de louro. Fala aí pra outra câmera. A pimenta da Jamaica e o cominho, que é muito utilizado aqui na culinária tcheca. Então, colocamos o alho aqui, vamos colocar as folhinhas de louro, 1, 2, 3, 4. O alho já começa a grudar, né? Tem que fazer ser rápido. ligeiro, A pimenta da Jamaica, que eu tenho ela em pó aqui, vamos colocar. Meu, que coisa linda. E o cominho. O cominho já é em pó, né? Mas eles vendem o grãozinho. O bom é, eu acho em pó melhor, né? Próximo ingrediente. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui é o extrato de tomate, que vai ajudar na hora de cozinhar a carne e vai aguçar o sabor do goulash. Então, colocamos aqui o extrato de tomate, vamos continuar mexendo. Mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Depois disso, vamos adicionar a carne para já começar a fritar. Aí, chegou o momento, então, do... Prato-chefe do carro. Filho da mãe. Não sei como é que você falou antes. Dá aquela fritadinha aqui e começa a dar aquela grudadinha no fundo, que é isso aqui, segundo o chefe Fogaça, é o segredo de qualquer prato, é o que dá aquele sabor matador no final. Aquele queimadinho que fica no fundo da panela? Exatamente, tem que ter. Agora vamos colocar água até cobrir a carne. Vamos tampar a panela. Ó, já tá com a cor do goulash, não tá? Já tá. Parece que vai dar certo, hein? A grande chance de dar certo. O aroma de goulash já tá dominando a casa. Beleza, água até cobrir a carne. Agora a gente vai colocar na pressão 40 minutinhos para a carne cozinhar e a gente volta para mostrar o resultado. Eu vou aproveitar que a gente não está picando nenhum ingrediente para falar um pouco da história do goulash, né? Basicamente, o goulash ele se tornou um prato muito tradicional aqui na República Tcheca, muito pela influência do Império Austro-Húngaro, porque a República Tcheca fez parte do Império Austro-Húngaro por muito tempo. A história ela é um pouco mais antiga. Lá na Hungria, teve um momento da história em que o Império Otomano estava avançando sobre o leste europeu. Começou ali, chegou na Hungria, chegou até Viena, na verdade. Tanto que foi assim que o café chegou na Europa. Chegou pelos otomanos em Viena, mas esse é um assunto para
outro vídeo. E aí, quando eles estavam fazendo o cerco lá na cidade de Buda, que na época existia Buda e Pest, não era uma cidade só, o Império Otomano precisava alimentar, né, os seus soldados com uma fonte de proteína, substância, vamos dizer assim, que fosse muito forte, que permitisse que os soldados, né, tivessem a capacidade de lutar ali. Eles começaram a preparar uma coisa que eles chamavam de comida de soldado, que era basicamente pegar um tacho, um panelão, e botar todas as carnes que eles tinham e tudo que eles viam na frente. Então eles colocavam batata, colocavam cebola, cenoura, tudo que tinha na frente ali eles foram botando naquele panelão e fizeram um grande cozido. E aí os húngaros acabaram aprendendo a fazer aquilo, eles viram os soldados otomanos fazendo, e a forma como os soldados otomanos pronunciavam o nome daquilo que eles estavam comendo foi adaptada até que virou goulash. É uma forma mais abreviada de dizer comida de soldado lá no idioma dos otomanos. E isso se tornou uma coisa muito popular na Hungria, até hoje. Se você for na Hungria, você vai encontrar o goulash. Lá ele é bem diferente do goulash tcheco, porque lá na Hungria o goulash ele parece mais uma sopa, né? Ele tem uns pedacinhos de batata dentro. A base é a mesma, é cebola, carne de gado e o tempero muito forte com pimentão, né? Páprica. Aqui na República Tcheca o caldo ele é mais grosso, ele é servido junto com um pão branco e ele não é só popular aqui na República Tcheca, na Hungria. Se você for para qualquer país aqui nessa região, né, do centro da Europa, República Tcheca, Eslováquia, na própria Áustria, você vai ver variações do goulash que são feitas em cada um dos países. É uma forma de integração cultural aí que a gente viu acontecer com o passar dos anos e não é o único prato que esses países compartilham, né? Vamos deixar agora aqui, já começou a pegar pressão, tem que ficar aqui pelo menos mais uns 35 minutos, eu suponho que eu tenha falado por 5 minutos, depois na edição eu vou ter que dar uma... Vamos deixar agora mais uma meia hora isso aqui cozinhando. Vamos lavar a louça então, enquanto isso, ou vamos tomar outra cerveja? Eu acho que outra cerveja é melhor, hein? Essa aí é boa. Eu não sei como é que nós vamos terminar esse vídeo aqui, cara. Eu sei. Creme Deus Pai. Ó, copo de leite. Não travei. 40 minutos depois, vamos abrir a panela. Vou chegar aqui com... Já tá com a cor certa e nós nem colocamos a páprica ainda, né? Exatamente. Vamos lá agora. Aqui a gente vai adicionar a páprica, a gente já mediu aqui, 2 colheres, bem generosas. Assim, ó, galera, não precisa ficar com medo da páprica, tá? Bota 2 colherzonas aí bem gorda, não tem problema. Vamos colocar também a nossa batata ralada. Cristiano, ficou uns fiapinhos de batata ali, ó. Pode arrumar. Aí, ó. E sal. Aquela misturadinha aqui, porque a intenção é que essa batata... A batata tem que dar uma desmanchada, né? desmanche aqui no meio do caldo. Isso aí. Acho que a gente pode colocar um pouquinho mais de água também, hein, Daniel? Eu concordo, para não ficar muito Grosso. muito grosso, né? Isso aí. Não tem problema nenhum colocar um pouquinho mais de água. Aqui, gente, não tem regra, né? Quer dizer, regra tem um modelo a se seguir, mas o que eu aprendi aqui na República Tcheca é que cada família tem sua própria preferência de goulash, tem sua própria preparação, tem seu próprio tempero, então é uma coisa meio código aberto, meio open source, assim, você pode fazer, se você quiser alguma pimenta a mais, se você quiser algum tempero diferente, você é livre para fazer. Um ingrediente que a gente já ia esquecer e não pode faltar é a manjerona. Então, a gente tem ele aqui desidratado, então vamos colocar ele também, porque ele dá o sabor característico do goulash. Mexe, mexe, que é bom. Só misturar um pouquinho. E agora, mais 10 minutinhos cozinhando. Daqui a pouco... Galera, a carne do goulash está quase cozida aqui. Faltam 5 minutinhos para ela ficar pronta e a gente vai aproveitar esse tempo para preparar o acompanhamento tradicional do goulash aqui na República Tcheca, que é esse... Não posso dizer que é pão, né? É um knedlík, é um pão branco cozido.
E o que a gente precisa fazer agora é aquecer ele no vapor. Como ele é cozido, a gente não pode assar ele, né? Eu vou fazer uma lâmina de água no fundo dessa forma aqui. Tá bom, né? Tá bom, hein? Tá bom. Aí agora eu vou abrir o pacote do pão aqui. Pão. Vou abrir o pacote do Knedlik. Desculpa, tchecos. Vamos lá. Olha só. Ele é mais leve, parece, né? Quase derrubei no chão. Eu vou colocar ele dentro aqui da forma e vou cobrir com um papel alumínio porque eu quero cozinhar ele no vapor. Tem uma toalha aí, Cristiano, para não queimar a mão, porque tá quente o negócio aqui, ó. Aqui. Beleza? Tá aqui dentro. Agora eu vou colocar aqui dentro do forno e vamos deixar aqui no vapor, né, do forno. Acho que eu vou colocar assim, peraí. Aqui. O forno já está pré-aquecido, tá? Faz uns 10 minutos que a gente ligou ele a 200 graus, 200 graus. Então agora a gente vai deixar ali pelo menos 5 minutos, entre 5 e 10 minutos. Enquanto isso a gente vai olhar o nosso goulash, daqui a pouco já está prontinho. E aí a gente vai poder fazer o prato e mostrar como ficou o resultado dessa nossa aventura culinária. 10 minutos depois, hora de abrir a panela, mas temos um problema. Daniel, faça as honras dessa vez, por favor. Esperei muito por esse momento. Eita. Senhor. Cerveja local aqui, Starobrunov. Starobrunov. Essa é boa também. Mas essa aqui é uma especial, né? É a Bitter. Vou colocar um pouquinho aí, ó. Cerveja um pouco mais amarga. Nós dravê. E vamos ver como é que ficou o goulash. Drink gelada, homem. Boa. Sensacional. Pronto. Vamos lá então, abrindo mais 10 minutos depois. Estamos aqui, ó, com o nosso cozido. Tá, a carne tá desmanchando. Para mim tá no ponto ideal. Vamos saber aqui porque na verdade ele já tá cozido, então o esquema é só esquentar ele um pouco. Tá fumaceando? Acho que ficou bom. É isso aí. Olha só, nossa senhora, essa fumacinha, ó. Vamos lá que a gente vai montar os pratos agora e vamos experimentar para poder ver, para saber se deu certo, não é mesmo? Bom, galera, a primeira coisa que deu errado aqui no nosso goulash, na verdade o goulash não deu errado, mas a gente calculou errado a cerveja. Aí acabou a cerveja enquanto a gente estava fazendo o goulash, a gente teve que ir pro vinho. Vocês viram que a gente colocou aqui por cima, como acompanhamento, uma cebolinha roxa. Pode ser uma cebolinha branca também, uma cebola, né? Você vai cortar fatias bem fininhas de cebola e espalhar por cima desse molho de carne, dessa carne cozida, que é o goulash. E aí o Cristiano teve a ideia de colocar uma cebolinha verde por cima também, para dar um toque de brasilidade, não é? É isso aí. Daniel, chega de churumelas, não é mesmo? Coma de colher, tá? Coma de colher. Deixa eu tirar a taça de vinho da frente do prato aqui. Dobrohut. Dobrohut. Bom apetite. Cuidado para não queimar, porque... Mas eu acho que agora tá bom já. Que cheirinho bom. Ai, que delícia! Eu não tenho nem palavras. Um pochal Knedlik no molho agora. Ai, todo tcheco, olha só. Olha só, pochar. Não, pochar é uma coisa que a gente usa lá em Chapecó. Sério? É um verbo pochar. Aham, que é... Pochar. Nossa senhora. Aprovadíssimo. É um prato tradicional tcheco que nós brasileiros assim abraçamos. A gente está seguindo a receita tradicional tcheca de comer o goulash com o Knedlik. Mas, se você estiver fazendo isso no Brasil, é muito provável que você não encontre o Knedlik. Mas que dá para fazer em casa também. É um outro vídeo, né? É um outro vídeo. É um outro vídeo. É um outro vídeo. Acontece que é o seguinte, se você fizer esse goulash, que é basicamente uma carne de panela,
e você colocar um arroz junto. Nossa Senhora. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a gente durante essa aventura culinária. Espero que vocês tenham gostado e, mais do que isso, eu espero que vocês me contem ali nos comentários como que foi fazer um goulash aí na sua casa. Se você gostou, se você não gostou, se você não encontrou um tempero, mas você substituiu por outro. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Bom apetite. Tem que terminar de comer agora, né? Eu tô longe aqui. Fiquei falando e não comi meu goulash. Deixa eu terminar de comer agora aqui.